Quando a gente fala de cor de viatura, a maioria pensa em gosto, tradição, padrão bonito. Só que na prática, a cor é função, mensagem, além de segurança e estratégia. Em alguns lugares, a viatura foi feita para ser impossível de ignorar. Em outros, ela foi feita para passar mais discreta. E no Brasil isso vira um quebra-cabeça, porque não existe uma lógica única. Muda conforme a polícia, o estado e a missão. O detalhe é que nos últimos anos, uma dessas polícias começou a padronizar a identidade visual no país inteiro. A outra continuou variando. E a pergunta que fica é simples: por que as viaturas policiais no Brasil têm cores tão diferentes? E mais, o que ajuda a trabalhar melhor também ajuda a evitar acidentes? Até pouco tempo atrás, a Polícia Civil no Brasil tinha um rosto diferente em cada lugar. Você atravessava uma divisa de estado e parecia que tinha mudado de país. Mudava a cor, mudava o grafismo, mudava até a forma como a instituição se apresentava na rua. Isso não era só detalhe estético. Na prática, era um mosaico que funcionava bem para a lógica local, mas criava um efeito colateral curioso. Fora do seu estado, aquela viatura já não era tão imediatamente lida pelo olhar. Porque a leitura é isso. O cérebro decide em fração de segundos se aquilo é uma viatura, de qual força, se está em serviço ou se é apoio. Quando a identidade visual muda demais, essa decisão fica mais lenta. Às vezes nem é falta de atenção do cidadão, é o sistema pedindo que ele aprenda um novo padrão toda vez que muda de território. A virada começa em 2017. Foi uma decisão institucional dentro do próprio ecossistema das polícias civis. Viu o conselho que reúne chefias pelo país inteiro. Veja na tela a resolução que define a uniformização e padronização nacional. Nesse documento você pode perceber que essa padronização refletiu também dos uniformes e insígnias. A lógica por trás disso é simples e objetiva. Uma polícia que atua em investigações, cooperação entre estados, cumprimento de diligências e operações integradas precisa ser reconhecida com rapidez, não importa o CEP. Quando a identidade visual vira um idioma comum, a instituição ganha uma assinatura que funciona em qualquer cenário. E aí surge o padrão mais sóbrio que muita gente vem percebendo: o preto dominante, com branco e cinza na composição, com a cor dourada em seus brasões. Visualmente, ele comunica instituição e seriedade. E do ponto de vista de gestão, ele resolve um problema chato que ninguém vê por fora. Facilita a padronização de frota, de percepção pública, de contratos de manutenção de identidade ao longo do tempo, sem virar um carnaval de versões. Só que todo ganho tem um preço escondido. E aqui nasce o conflito que vai atravessar o vídeo inteiro. Uma viatura mais sóbria pode ser ótima para reforçar uma presença institucional, pode combinar com a natureza investigativa da Polícia Civil e pode uniformizar o país. Mas existe uma pergunta que você não consegue evitar quando lembra de uma viatura escura na madrugada. Aquilo que é bom para uma polícia que investiga é sempre bom para uma polícia convivendo com o trânsito real, principalmente à noite? A Polícia Civil em grande parte do Brasil mudou quase inteira por uma lógica nacional. Enquanto isso, a Polícia Militar continuou refletindo outra realidade, mais estadual, mais ligada à presença ostensiva e às escolhas de cada lugar. E é por isso que agora a próxima pergunta é inevitável. Se a PC decidiu falar a mesma língua, por que a PM ainda parece um planeta de cores diferentes? Na Polícia Militar, a cor da viatura quase nunca é só padrão bonito, ela vira um recado. E o motivo de variar tanto é bem simples. A PM é ao mesmo tempo uma presença cotidiana e um símbolo estadual. Em alguns lugares, a prioridade é ser reconhecida de longe. Em outros, é reforçar a tradição ou projetar força. Isso muda o que o cidadão sente quando a viatura passa, mesmo antes de ler qualquer letra na porta. E preciso deixar uma coisa clara aqui. Esse capítulo é sobre as cores das viaturas convencionais. Muitas especializadas seguem padrões diferentes das convencionais dos seus respectivos estados. Quando a viatura é clara, geralmente branca ou com grandes áreas claras, ela está apostando no óbvio que funciona: ser vista. Pode parecer marketing, mas é leitura rápida. E tem um lado cultural nisso também. Por décadas, a PM brasileira foi muito associada à viatura clara com faixas e brasões. Então esse visual ainda carrega um instinto de reconhecimento, no olhar de muita gente. É tradição, mas tradição que cumpre sua função. Já quando entram tons como caqui, cinza e azul mais fechado, o recado muda de textura. A viatura começa a se aproximar do uniforme. E aí a mensagem deixa de ser apenas "me veja" para virar "eu sou a instituição". É o que você pode ver, por exemplo, nas viaturas convencionais da Bahia, de São Paulo e de Minas Gerais. Você olha e entende que aquilo faz parte de uma identidade coerente.
homem, farda e viatura parecem sair do mesmo projeto. Em estados que fizeram essa transição, a sensação é de padronização interna, de marca oficial e de força organizada. Funciona bem para consolidar a imagem e reforçar a autoridade, e de quebra, cria um padrão estável para a frota, sem virar refém de tendências a cada mudança de gestão. Há quem defenda que as viaturas da PM pelo Brasil sejam padronizadas, assim como a padronização da Polícia Civil. E esse debate sobre padronização nacional de viatura não é apenas teoria. A Lei Orgânica Nacional das PMs prevê um decreto federal que vai definir parâmetros mínimos, inclusive padrão e cor básica das viaturas. O detalhe é o que a lei manda fazer, mas ainda não diz quais cores serão. Na prática, é esperar se algo realmente vai ser definido e quais impasses ou resistências essas mudanças ainda vão enfrentar. Em um estudo acadêmico feito em Curitiba, no curso de especialização em Administração Policial Militar da Universidade Federal do Paraná, o autor analisa a frota usada no policiamento ostensivo e chega num ponto bem direto. Gerenciar viaturas é uma atividade complexa, e quando não existe padronização, a conta explode. A diversidade de marcas e modelos, segundo o trabalho, reduz a efetividade do serviço e aumenta o custo operacional. O estudo ainda ouviu policiais motoristas, comparou padrões de outras instituições e propôs um programa de padronização com comissão específica, remanejamento e novas aquisições baseadas em critérios técnicos. Ou seja, padronizar não é só visual, é gestão, tempo de resposta e viatura rodando. Tem estado que assume uma cor, assinatura e transforma a viatura em identidade visual imediata, quase como um uniforme sobre rodas. Para muitos, essas escolhas são perfeitas, pois viram recompensa visual. O espectador olha e pensa, essa eu reconheço. Só que agora a conversa fica mais adulta, porque existe um ponto em que o debate muda de lugar. Há situações em que não ser visto não é defeito, é missão. Quando você vê uma viatura do BOPE, CORE e outras unidades especiais, entende o tipo de operação que essas unidades enfrentam. Quando o trabalho envolve surpresa, aproximação discreta, risco de emboscada ou simplesmente a necessidade de reduzir a assinatura na rua, uma viatura que chama atenção demais pode virar um holofote contra a própria equipe. Nesses contextos, o carro deixa de ser um aviso público e vira parte do equipamento. Ele precisa aparecer o mínimo possível, do mesmo jeito que um policial em operação não quer refletivo brilhando no peito. Só que aí entra uma linha fina que quase ninguém discute com calma. A mesma solução que funciona na operação específica começa a dar problema quando vira padrão de patrulhamento comum. Porque patrulhamento comum acontece em trânsito real, seja em cruzamentos e pista escura, seja em deslocamentos com alta densidade de veículos. A viatura aí não é um símbolo, ela é um objeto físico ocupando espaço na via. E é aqui que eu quero deixar uma frase bem clara, sem caças bruxas e sem romantização. O problema não é a viatura escura existir, o problema é ela virar padrão de patrulhamento comum. Quando isso acontece, você ganha presença e perde contraste. Você ganha peso e pode perder tempo de reação de quem está dirigindo. E essa discussão não é achismo. Segundo pesquisas sobre visibilidade e conspicuidade, além das luzes de emergência, marcações retrorefletivas, cores de contraste e padrões bem desenhados ajudam a tornar veículos de emergência mais perceptíveis, especialmente em condições noturnas. Agora preste atenção na virada, não só a cor, é o conjunto. Em 2024, um estudo de campo ao ar livre testou como cor das marcações, nível de retrorefletividade e padrão espacial influenciam a resposta visual de motoristas em torno de veículos de emergência parados. Justamente porque essas marcações carregam informação importante sobre o que está acontecendo ali. Ou seja, a ciência não está dizendo pinta tudo de branco ou proíbe preto. Ela está dizendo padronização visual e marcação adequada mudam a forma como o risco é percebido. E quando você olha para fora do Brasil, dá para ver uma escolha bem direta. No Reino Unido, por exemplo, a polícia adotou um padrão de alta conspicuidade conhecido como Battenberg, com especificação técnica justamente para aumentar reconhecimento e visibilidade em serviço. Some a isso os chevrons traseiros e outros esquemas que tratam a viatura como um aviso permanente, principalmente em rodovia e atendimento em via. A lógica é simples. Quando o veículo vai estar exposto ao tráfego, ele precisa aparecer, antes do cérebro do motorista decidir tarde demais. No Brasil, a gente convive com as duas filosofias ao mesmo tempo. Há estados e unidades que puxam para a presença sóbria, outros que puxam para a visibilidade, e muitos que misturam isso conforme frota, gestão e missão. E aqui vai a síntese que amarra tudo, porque ela resolve a falsa briga do preto ou branco. O debate real é missão e ambiente. Noite não é dia, rodovia não é bairro e operação não é patrulhamento. E uma viatura parada em acostamento não é a mesma coisa que uma viatura em deslocamento rápido.
Então quando você vê uma viatura blackout, a pergunta madura não é se é bonito ou intimidador. A pergunta honesta é se a viatura foi desenhada para funções bem definidas. Porque no fim, o melhor padrão não é o que impressiona, e sim o que funciona. Para a missão certa, no lugar certo, do jeito mais seguro possível. Agora eu quero ouvir de você. Você acha que o Brasil deveria adotar um padrão único de cores das polícias militares, assim como as polícias civis têm adotado? Quero ouvir sua opinião desse debate. Se gostou do conteúdo, deixa o like, inscreva-se no canal e torne-se membro. Deixo na tela um vídeo explicando por que as viaturas de bombeiros são vermelhas. Clica aí que eu te espero lá. Grande abraço e até mais.